Tarde, galera! Olha, nessa semana rolou a final do Campeonato Estadual Sub-20 entre Falcon e Itabaiana na Arena Batistão e a gente vai mostrar ainda hoje todos os detalhes dessa partida. Mas nessa competição, o Falcon, mais uma vez, foi o centro das atenções com uma campanha avassaladora, liderando com folga toda a primeira fase. E um dos jovens atletas do Carcará, destaque do estadual, carrega uma história especial de volta por cima após uma grave lesão incomum no joelho. Essa história a gente vai acompanhar a partir de agora. Vocês fazem ideia de onde que eu tô? E se eu colocar essa zoada aqui? E aí, alguma dica? Tá, vou melhorar. DJ, solta o som. Agora sim, hein? É isso mesmo. Hoje é dia de falar do Falcon aqui no Além da Camisa. Vamos lá! CT Ninho de Talentos, Casa do Carcará. 2 meses depois da final do Campeonato Sergipano, foi a vez dos garotos da base do Falcon conduzirem o clube a mais uma final. Desta vez, do Estadual Sub-20. Olha, além da determinação dos atletas, né, do foco dos atletas, a gente tem feito eles abraçarem o DNA do Falcon, né? Qual que é o DNA do Falcon? Hoje é uma equipe intensa, uma equipe agressiva, uma equipe que gosta de ficar com a bola, que gosta de buscar o gol a todo momento e independente de qualquer resultado, da onde a gente for jogar, nós estamos focando em buscar sempre a vitória e, acima de tudo, quando a gente está na base, a gente tem que buscar a formação dos atletas, né? Eu acho que o resultado, claro, é importante, a gente formar atletas vencedores, porém, eu acho que essa formação, fazer o atleta jogar, fazer o atleta ter um entendimento de jogo e preparar ele para as categorias maiores, que é o profissional no caso, ou até para um clube maior. Na primeira fase da competição, Falcon sobrou em campo. Foram 8 jogos com 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Carcará ainda balançou as redes adversárias em 20 ocasiões e levou apenas 4 gols. Um roteiro que pavimentou o caminho da equipe até a final da competição. Entre os tantos talentos desta campanha do Falcon no Estadual Sub-20, um deles chama bastante atenção, é o atacante Gabriel Bossato, que tem passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. Embora seja bastante jovem, ele já tem uma carreira repleta de emoções. E um dos capítulos mais recentes tem sido vivido aqui, dentro do Falcon. A jovem carreira de Gabriel Bossato no futebol já deixou cicatrizes no corpo que quase o fizeram desistir do seu sonho. Mas antes de chegar até o ponto, é preciso falar da ascensão meteórica do atleta, ainda nas categorias de base. Eu comecei numa escolinha de Volta Redonda, dali fiquei pouco tempo no Volta Redonda, teve um campeonato que o Vasco participou, o Vasco me chamou, fui para lá, fiquei 4 anos, depois disso fui convocado para a seleção brasileira, fui para a competição internacional, voltei de lá, saí do Vasco, fui para o Flamengo me contratou, fiquei 3 anos e meio no Flamengo e estou aqui hoje no Falcon, né? A convocação para a seleção brasileira Sub-15 com conquista de um torneio na Flórida e um contrato assinado com o Flamengo com pompa de craque da base colocaram os holofotes sobre o jovem atleta. Logo depois, o Gabriel não imaginava que viveria o momento mais difícil da sua vida. Eu cheguei com bastante status no Flamengo, né, uma contratação. Era para eu ter sido emprestado por Volta Redonda só para jogar copinha. Só que aí veio a pandemia, atrasou todo o processo. Aí, no que voltou o futebol, eu fui emprestado para jogar a copinha. Só que aí aconteceu a infelicidade da lesão, né? Aí na minha volta para o Flamengo, os caras estavam me perguntando assim, análise para fazer a ficha médica, né? Eles estavam me perguntando se tinha acontecido alguma coisa e tal, alguma lesão que eu tinha sofrido. Aí eu falei que tinha caído, que meu joelho tinha inchado e tal, tinha feito o exame, eles pediram para eu levar o exame. E quando chegou no clube que eu levei o exame, eles me falaram que eu ia ter que operar. E porra, foi desolador, né, cara? Você pensou em algum momento em desistir? O que aconteceu desse período que você ficou parado? Quando saiu a notícia do meu joelho, eu já pensei em desistir. Eu falei com meu pai. Eu conversei com ele, eu falei, pô pai, eu não aguento mais isso não. Só que meu pai e o seu Marley, que é o empresário, ele me deu muita força, né?
Então eu tenho que agradecer tudo a eles, porque se não fosse por eles, eu não ia estar aqui hoje, porque com certeza eu teria desistido. A lesão que o Gabriel teve foi o rompimento do ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo, uma lesão incomum no futebol, diferente da ruptura do ligamento cruzado anterior. Quem recentemente teve a mesma lesão foi o zagueiro do Internacional, Rodrigo Moledo, e não há como não lembrar do atacante Ronaldo, que sofreu ao longo da carreira com as piores lesões no joelho. A lesão combinada, que são comuns em traumas esportivos de maior intensidade, como uma lesão do ligamento cruzado posterior, como uma lesão do canto posterolateral, então essas lesões já são lesões que vão, de fato, via de regra, exigir também um reparo cirúrgico. A gente tem um ligamento, né, que já foi chamado no passado de tendão, mas é o ligamento patelar, que é relacionado com o trauma que Ronaldo, o fenômeno, nosso jogador de futebol profissional, teve, e essa é uma lesão bem grave que exige um reparo cirúrgico, inclusive num cenário de emergência. Então essas são as principais lesões ligamentares. Além de cirurgia, Gabriel Bossato precisou passar por um intenso trabalho de fisioterapia que custou muito esforço e apoio dos familiares para que ele não desistisse da carreira. Ele já tinha se recusado a fazer cirurgia, mas aí eu já tinha falado para ele: meu filho, o que você fizer, eu assino embaixo. Mas o pai sempre falando com ele para fazer a cirurgia e tal, e mesmo assim ele não estava muito convicto da cirurgia. Mas aí nós fomos conversar com o Dr. Marley, que é o empresário dele, e nesse dia foi um dia muito abençoado, porque o Dr. Marley fez ele entender que ele precisava operar e que aquele momento seria o momento certo. E foi muito abençoado, foi tudo muito abençoado. Ele fez a cirurgia, não foi fácil, foi muito doloroso, a gente teve que se desdobrar para tudo, e a gente está muito feliz de ver o sucesso dele, o empenho dele estar conquistando o espaço dele de novo, e a gente tem muita certeza de que um dia ele vai conquistar o espaço dele. Foi aqui nos gramados do CT do Ninho do Talentos, no Falcon, em que o Gabriel recuperou seu futebol. No Campeonato Sergipano já são 5 gols marcados e agora um outro olhar para o futuro. Foi uma situação delicada, né, que chegou nas nossas mãos no ano passado. Ele chega de uma equipe grande, teve até um pouco de receio, né, como ele ia se adaptar aqui ao ambiente do clube, mas é um bom menino, bom trabalhador, né, um ótimo atleta também, nem tem o que pontuar em questão de ser atleta, de ser profissional. E hoje ele está dando a volta por cima através do trabalho dele, né, meritocracia toda dele, porque conquistou o seu espaço na equipe, hoje vem dando uma resposta e eu tenho certeza que vai brilhar muito ainda no nosso futebol. Eu tô focado nessa semifinal primeiro, né? Nessa semifinal, se Deus quiser passando na final, mas eu penso em voltar para cenário grande, né, cara? Eu conto com o meu empresário, confio muito nele, mas eu penso em terminar aqui bem, fechando com chave de ouro, com título, e botar nas mãos dele para ele decidir, né? Onde vai ser melhor para mim, onde vai ser melhor pro coletivo, que o time saia ganhando também, né? Porque o time me deu muito suporte quando eu precisei, então fica nas mãos dele, na decisão dele. Eu tô só preocupado em terminar aqui bem, com chave de ouro, com título. E eu vou fazer a minha parte, cara. Fazendo bem aqui, eu jogo o peso na mão dele e que ele resolva lá depois. Então, valeu. Gabriel, sucesso pra você, irmão. Obrigado, irmão. Com altos e baixos e tantas emoções já vividas nesse início de carreira, Gabriel já entendeu que, independente das adversidades, o importante é sempre olhar para o horizonte. Emocionante aí a história do Gabriel, né? A gente fica feliz quando um atleta consegue deixar para trás lesões desse tipo e consegue retomar o que mais ama, que é o caminho do esporte.